Olha, hoje é dia do Ciência pra Gente, né? E no Ciência pra Gente, nós temos o prazer e a alegria de receber aqui no nosso programa a professora e cientista Aline Torne. É feriado, mas ela está aqui para o programa número 64 com a professora Aline Torne. Professora Aline, bom dia com muita alegria, seja bem-vindo ao programa 64, nesse dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Professora Aline, bom dia. Bom dia, Nelson. Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus, assim um pouco preocupado, batendo até um pouquinho de ansiedade, logo que passa esse dia, sabe? Eu nunca vi tanta É, vontade de passar um 7 de setembro logo, como eu estou vendo esse, viu? Que passe logo. pois é. É, infelizmente. Mas bom, professora Aline, hoje estamos comemorando o dia em que o Brasil se tornou independente de Portugal e no caminho para uma grande nação, né? Quando aconteceu essa independência. Mas o percurso é longo, porque não é uma grande nação sem desenvolvimento tecnológico, claro que não há, ainda mais na atualidade. Não há independência sem ciência também, é outra coisa que a gente sabe que não tem como. A ciência já está desde o início do mundo, tem ciência, né? E precisa ser desenvolvida. Aí eu pergunto para a professora Aline, qual a importância da independência da ciência, professora Aline? Nelson, o dia de hoje promete, né? Infelizmente. Isso, assim, essas manifestações no país todo deixam a gente preocupado mesmo, né? Muito, Então eu muito. trouxe para cá, assim, essa pauta para a gente pensar a ciência nesse Sim, contexto, né? certo. Porque, assim, o Brasil ele nunca vai ser independente se não der valor à sua ciência, né? É verdade. Você colocou aí, não tem. A ciência, ela precisa ser independente para poder pensar, agir, tomar as Sim, decisões que precisa, né? A gente está vivendo aí uma pandemia e finalmente a gente enxergou a ciência no país, é. como que ela salva vidas, como que ela aponta os caminhos, né? E precisa Sim, aí de investimento para acontecer, né? é verdade. As pesquisas, Nelson, elas são feitas aí nas universidades públicas, por professores, por alunos, né? A Sim. CAPES mesmo, que pertence ao Ministério da Educação, Ah, mostra isso para a gente. é. A gente O, está entre os 15 países que mais produzem ciência no mundo, viu? que bom. Eu recordo, professora Aline, assim, logo do início da sua participação aqui no Ciência pra Gente, quando nós falamos da importância da ciência em tudo que a gente tem a ciência, né? Eu recordo disso porque às É vezes as isso aí, pessoas Nelson. pensam que a Assim, ciência só ciência está não é. aí para descobrir bactérias, descobrir tratamento, mas não. Em tudo que a gente usa, a ciência faz parte daquilo que a gente usa, não é? Faz parte da nossa vida, do nosso dia a Perfeito. dia. Isso mesmo, Nelson. Assim, a ciência ela não é gasto, ela é investimento no futuro, né? É. Ela traz E inovação, ela traz essa tecnologia que a gente precisa, né, para desenvolver a economia e a sociedade, né, o país como um todo, né? é verdade. Agora, Para a gente. professora, o avanço das pesquisas para a produção de Covid-19. Como está esse avanço? E além da vacina hoje, que a gente sabe que é uma das coisas mais importantes que nós estamos lutando por ela, em que mais a professora pode destacar a atuação da ciência na atualidade? Então, Nelson, eu não sei se todo mundo lembra aí, né, o aperto que a gente passou lá no início da pandemia, que a gente não tinha máscara, a gente não Ah, tinha sim. equipamentos, respiradores sendo produzidos aqui no Brasil, e a gente tem indústria para isso, viu? O que aconteceu é que o país deixou de investir nesse setor, porque Ah, ficou mais barato comprar fora, né, comprar da certo. China, que é um país que produzia em grande quantidade, mas a pandemia veio, os países se fecharam e a gente viu que a gente tem que fortalecer o nosso país aqui, né? O que a gente faz É, aqui dentro, né? E aí a gente está vendo, né, que as vacinas elas estão avançando. A gente tem aí pesquisas importantes que estão crescendo, né? ah, A Butanvac é um exemplo disso, né? Aquela que é produzida em ovos de galinha. Né? Eu não sei se o é? pessoal já
já viu aí, já acompanhou, né? Mas ela está começando a entrar em teste em humano lá em Guaxupé, né? Eu não tinha conhecimento dessa. Olha que eu acompanho, mas não tenho ela aqui nas minhas pesquisas, não. Conta pra gente sobre ela aí. Ela é a que está mais avançada, Nelson. Ela que vem sendo produzida aí pelo Butantan em ovos de galinha, assim, uma tecnologia que é barata, né? Assim, todo ano o Butantan produz a vacina da gripe nesses ovos, né? É uma tecnologia semelhante e assim está autorizada pela Anvisa para poder fazer os testes de fase 3 já. Né? Então é o que a gente tem mais avançado. Vai começar em Minas Gerais os testes no município de Guaxupé. Tem outras também. Isso Tem outras também, viu, Nelson? Assim, tem a Versamune, né, que é o governo federal tem falado dela, foi desenvolvida aí com a USP, né? Ela está sendo, nesse caso, ela está em avaliação pela Anvisa para poder autorizar esses testes clínicos em humanos. Tem outras também da UFMG, que é aquela Universidade Federal de Minas Gerais, que também já mandou o pedido para a Anvisa, e mais recentemente a gente viu do nosso estado aqui, a UFRJ-VAC, vocês não viram aí não? Que foi produzida pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, e enviou o pedido para a Anvisa também, né, para poder iniciar aí os testes em humano. Ela tem, né, a característica de já combater as variantes como a Delta, né, uma tecnologia bem interessante, os resultados têm sido muito promissores. Que bom. A professora Aline, então, pelo andar da maneira que está caminhando aí, brevemente nós seremos autossuficientes em vacina contra a Covid? Olha, Nelson, a gente viu a diferença que fez a Fiocruz produzir o IFA, né, gente? Sim. Com a vacina da AstraZeneca, assim, lembra? Que é aquele insumo, né, para produzir a vacina, o principal componente. Quando a gente dependia só do exterior, né, era muito difícil. A gente tinha aquela vacinação a conta-gotas ali. Quando a AstraZeneca começou a ser produzida no Brasil, avançou muito. A Pfizer a gente continua importando, né? Mas a gente está trabalhando internamente aqui para poder ser mais independente, né? O Butantan, a Fiocruz, as universidades. Por que a gente precisa fazer isso, gente? Porque, assim, ao que tudo indica, essa vacinação ela vai fazer parte do calendário vacinal. Vai ser... É muito provável que alguns grupos, aí, pelo menos os prioritários, precisem continuar recebendo doses, né? A gente não sabe claramente ainda, mas a gente vai precisar de muita vacina ainda. É o que se mostra. E aí, a gente está com essas pesquisas já mais avançadas, exatamente, Nelson, para poder ficar mais autossuficiente. A gente tem pesquisa e indústria aqui no Brasil para isso, sabe? Estamos trabalhando para melhorar. E precisa muito ainda, porque ainda tem essa variação ainda, né? Que acontece cada dia. Precisa sim, Nelson, precisa de investimento, viu? Porque a gente teve muito corte, né? Esse ano, para você ter uma ideia, né, para o público aí que está escutando a gente saber, a gente teve o maior corte, né, no CNPq, que é o órgão de ciência do país, nos últimos 20 anos. Olha só. As universidades também que fazem essa pesquisa, né, estão sofrendo um corte aí muito pesado, né, pedindo ajuda aos estados, porque, né, eu me lembro quando você me perguntava lá atrás, Aline, será que a gente vai continuar, né, olhando para a ciência, cuidando da nossa ciência, depois que passar a pandemia? Isso. Então, né, acho que a gente está nesse momento aí de virar a chave. Felizmente os números estão reduzindo, mas a gente precisa continuar cuidando da nossa ciência. A gente tem que estar atento a tudo que está acontecendo aí, viu? A pesquisa não pode parar nunca, né? E precisa de recursos para que ela possa continuar, né? Com certeza, Nelson. A gente tem algumas pesquisas também para medicamento contra a Covid, né? Para usar no tratamento. Lembra? A gente já falou aqui em alguns momentos daqueles anticorpos monoclonais, aqueles medicamentos que são muito caros, lembra? O Remdesivir. Lembro. A gente também tem pesquisa sendo feita nesse sentido aqui no Brasil, viu? Só que são mais limitadas, mas a gente tem um resultado aí que é promissor. Assim, pesquisa com antiviral, né, para combater essas doenças virais, elas realmente são difíceis, são caras, porque elas dão
pouco resultado. Os vírus, como a gente está vendo aí, eles variam muito, eles sofrem muita mutação, né? Então é difícil você desenvolver um medicamento, mas um grupo aí de pesquisadores da Unesp, né, Universidade Estadual lá do Estado de São Paulo, lá em Araraquara, eles conseguiram, olha que curioso, uma substância que está presente no veneno da cobra brasileira, que gera Araracuçu. Ah, é? E isso diminui a replicação do vírus em células de macaco. Assim, é um estudo que está no início ainda, viu, pessoal? Sim. Mas, assim, mostra, né, quem sabe aí um caminho para a gente, porque os resultados foram positivos e agora eles estão avançando aí, né, para outros estudos em animal mesmo, porque isso foi em célula, em laboratório, depois, quem sabe, pensar para humano, e seria uma alternativa importante, uma contribuição para o mundo, né, Nelson? Porque a gente tem buscado medicamentos aí com pouco sucesso por enquanto. E essa molécula, né, que esses pesquisadores lá da Unesp encontraram, elas têm como alvo uma estrutura do vírus que não sofre muitas mutações como os outros medicamentos. Então, assim, tem uma perspectiva boa e a gente já teve sucesso com essa estratégia, viu? Tem um medicamento que foi descoberto aqui no Brasil que é usado hoje no mundo todo a partir de veneno de cobra também. Qual é? No caso, foi da jararaca. Vocês devem conhecer aí, para hipertensão, que foi o captopril. Ah, captopril foi. Isso. Olha, ele foi descoberto do veneno da cobra. Isso aí, só que a gente tem que tomar cuidado quando fala isso, né, gente? Para ninguém pensar que picada de cobra é tratamento, não, tá? Não é isso, não. Mas tem que tomar cuidado, né? Mas, assim, essas pesquisas, elas são importantes, porque tem substâncias ali que podem nos ajudar como medicamentos. Então, assim, nesse dia aí da independência, é bom a gente lembrar que a gente tem que cuidar do nosso patrimônio, das nossas florestas, do nosso povo, né? Da nossa biodiversidade, que a gente tanto fala aí, que daí pode vir uma resposta para a cura de muitas doenças, né? E a gente só vai conseguir isso se apoiar as pesquisas no país, viu? É verdade. E hoje, professora Aline, eu já comentei até aqui no programa da minha preocupação, até um pouco de ansiedade por esse momento que nós estamos vivendo, né? E torcendo muito para que tudo dê certo, que não haja nada de anormalidade no nosso país, que a democracia possa prevalecer, é o que a gente mais deseja, e que o país possa voltar a crescer, porque estamos passando por um momento difícil, né? A volta da inflação, que é tão corrosiva, tão cruel para todos nós, principalmente para os trabalhadores. Essa questão agora que nós estamos vivendo, logicamente que não é uma questão só administrativa de governo, mas da energia, da energia elétrica, da falta né? de água, né? A energia hídrica, mas que os governantes possam passar a pensar no futuro, porque nós temos fontes que poderiam estar hoje já em atividade muito maior, e como é a energia solar, é uma realidade no Brasil hoje, que nós, aliás, se nós não estamos numa situação maior, é em virtude disso, que já temos ela em grande proporção, mas que possamos investir, ver um país investindo em tudo isso que possa trazer alguma coisa positiva para o futuro, para aqueles mais jovens que vivem aqui, vão viver nesse país tão bom, tão ordeiro, e que ele continue ordeiro assim, né, professora Aline? Isso aí, Nelson, que a gente faça com que essa economia verde floresça no país, né? A gente tem muito recurso natural aqui para explorar, a gente precisa estudar tudo isso para dar uma alternativa para essa nova geração, né? São novas profissões que vão surgir aí para o futuro, a gente precisa estar preparado para tudo que vem pela frente, né? Tá certo. Muito bom. Professora Aline, muito obrigado mais uma vez pela sua brilhante participação em nosso programa. Um bom feriado, muita paz e luz na sua vida, da sua família. Encontro marcado para a próxima terça-feira, professora Aline. É isso aí, um abraço, meu amigo. Muita paz, tranquilidade para o dia de hoje para todos nós, né? Tá certo. Então esse foi o vídeo. Se ficou alguma dúvida, não deixe de nos falar nos comentários. E curta e compartilhe nosso canal, pois isso nos ajuda muito. Até a próxima!